Gente, estava eu caminhando no parque e fazendo a minha caminhada diária e de repente uma pessoa cai na minha frente. E eu percebo que essa pessoa está morrendo. O que que eu fiz? Eu me agachei, comecei a fazer aquela massagem com as duas mãos no coração, bem assim abaixo aqui do peito, apertando bastante assim, comprimindo para o sangue voltar a bombear. E a pessoa melhorou, começou a melhorar, eu comecei a esfregar as mãos e a pessoa começou a melhorar. E de repente encheu de gente em volta. E as pessoas começaram a falar muito, começaram a gritar, começaram a ficar apavoradas. E um homem ficou falando, e se ele tiver problema, e se ele não for normal, e se isso, se aquilo. Naquela época, eu não sabia o que fazer com relação a isso. Então, depois de ajudar o homem a melhorar, dele respirar, dele falar comigo, eu me lembro que ele até disse que eu era para ele como um anjo que tinha aparecido ali para ajudar. Então, naquela época, eu não sabia o que podia fazer. E como meu esposo estava me esperando no portão de saída, eu fui embora, já que tinha tanta gente em volta. Só que tem um problema. Depois a minha amiga me mostrou um vídeo mostrando que aquele homem começou a pular igual um doido, se debater, se jogar contra a grade do zoológico ali, do parque onde eu estava. O que foi que aconteceu com aquela pessoa? Na época, eu não sabia direito. Eu não sabia muito bem. Apesar de que eu já estudava terapias, de que eu já estudava várias outras abordagens terapêuticas, mas eu só vim a entender melhor sobre isso depois que eu passei a estudar e praticar e atender com relação à psicanálise pessoal. Se acontecer de alguém cair na sua frente, desmaiar, não se sentir bem, você não pode ir embora. Você precisa ficar ali e ajudando aquela pessoa a ter aquela conexão com você. Você precisa manter aquela pessoa bem. Por quê? Porque os hormônios dela foram acalmados por você. A pessoa precisou da sua ajuda ali. Você contribuiu e isso fez ela se sentir bem. Então você precisa terminar o seu trabalho ficando ali até que chegue o pronto-socorro para levar a pessoa. Eu não fiz isso. Eu sei que o pronto-socorro chegou, levou o moço e que com certeza ficou tudo bem depois. Pelo menos a vida dele eu sei que eu salvei. Mas me faltava experiência, me faltava a experiência que hoje eu tenho de entender como agem os nossos hormônios. Que num caso de que quando a pessoa fala muito e vai falando, o estresse aumenta, o cortisol aumenta e a pessoa vai ficar agitada e pode ter até mesmo, como ali naquele caso, aconteceu um problema psicótico, que talvez tenha sido só naquele momento e não tenha continuado, mas que depois pode ter acarretado vários problemas. Então, pessoal, se alguém cai na sua frente, se alguém desmaia, se você tem um problema assim, o que é que você precisa fazer? Ajudar a pessoa ali e ficar com ela até chegar o socorro, para que a pessoa se sinta acolhida por você. Então é isso que nós devemos fazer. E como é que a gente faz para não acontecer uma coisa como essa? No caso desse moço, ele me disse que passou do limite dele no exercício físico. Tenha um certo controle. Para você correr vários quilômetros, precisa de uma preparação. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer caminhada, até mesmo como essa minha na psicanálise, precisa de um tempo antes, de um caminho antes, para que a gente trabalhe bem e ajude as outras pessoas de uma maneira verdadeiramente eficaz. Então, tudo que você for fazer, faça com amor e entenda, quando acontece de alguém cair na nossa frente, está envolvido ali hormônios que podem levar aquela pessoa, porque
ela parece inconsciente, mas o subconsciente da pessoa está registrando tudo. Está registrando as pessoas em volta, está registrando as pessoas falando as coisas sobre ela, está registrando os acontecimentos, está percebendo atitudes corporais, gestos, palavras. Então, é claro, a gente não deve se colocar em risco, mas ajudar o próximo muitas vezes envolve um pouco mais de comprometimento da nossa parte. Então, e se fosse com você? E se fosse comigo? Se fosse um de nós que tivesse caído na rua, será que outra pessoa deve chegar ali e começar a gritar de uma maneira assim, a humilhar e ofender a pessoa que está deitada no chão? Não. Nós devemos ajudar, sem julgar. É claro, nos mantendo seguros, mas ajudar, sem julgar, em todas as áreas da vida. E é isso que a psicanálise faz com cada um de nós. Ela nos acolhe e ela nos ajuda a acolher o outro. Vem com a gente, se inscreve aqui no canal, fique com a gente. Por quê? Porque nós podemos ter problemas sérios, problemas que a gente tem dificuldade de enfrentar. Então a gente tem que entender o que está relacionado com cada procedimento das pessoas e acontecimento que envolve a nossa vida. Então participe aqui no canal, se inscrevendo, ficando com a gente e vamos continuar aprendendo sobre como nos cuidar e cuidar também do próximo.